Where are you going? Não assista isso, você vai virar um... Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, essas semanas a gente teve aí muita coisa acontecendo, né? E a senhora Patrícia Bravanel, Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre tudo o que aconteceu. Depois desse vídeo vai lá e assiste, tá? Além de muitos absurdos que ela falou, ela disse que ela não sabia de que forma ela ia falar para os seus filhos, de que forma ela ia ensinar para uma criança que existem pessoas LGBTs. O pessoal do LGBTC é muito difícil educar filhos e falar assim, o que eu vou falar pro meu filho? Como falar? Então o vídeo de hoje é sobre isso, de como devemos falar sobre pessoas LGBTs para as crianças. E para me ajudar nessa tarefa, eu trouxe ele, que é formado em psicologia, que é o Michael Meyer. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mas antes da gente seguir com esse vídeo, inclusive esse vídeo que é muito importante, né? Eu vou pedir para vocês se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar não só esse vídeo, mas todos os outros do canal, com aquele amigo, aquela amiga que de repente você sabe que vai curtir o assunto, que vai gostar do canal, compartilha com todo mundo. O canal tá crescendo uns pouquinhos, mas se vocês ajudarem, vai crescer muito mais ainda. Para começo de conversa, é necessário sempre tratar o assunto de cabeça aberta e com naturalidade, esclarecendo todas as dúvidas que a criança possa ter. Mas existe uma idade pra gente conversar com a criança? Qual é o momento que a gente deve abordar esse assunto com a criança? Geralmente é a criança mesmo que vai trazer a demanda, e é importante a gente saber o porquê dessa curiosidade da criança. Então fique bem atento, quando a criança trouxer alguma dúvida sobre pessoas LGBTs ou coisas assim, você pergunta primeiro. Por que você está com essa dúvida? Quem te falou sobre isso? E as pessoas sempre problematizam, né, essa questão de um casal LGBT, como vai explicar para uma criança. Mas a gente vê nos desenhos, aí sempre viu, né, ao longo dos anos, desenhos da Disney, por exemplo, né, a princesa sempre beijando o príncipe, né, a Branca de Neve, a Cinderela, a Bela e a Fera. Enfim, todos esses desenhos sempre teve beijo. E nunca ninguém teve que explicar nada para as crianças, né? Sim. Agora, se tem um desenho que tem um beijo entre duas pessoas do mesmo sexo, nossa, o pessoal faz um rendezvous, faz aquela confusão, aquela problematização. E por ela ver nos desenhos, e por ela também muitas vezes ver na escola um coleguinha que tem dois pais ou duas mães, ela vai acabar perguntando, ela vai sentir essa curiosidade. E vocês sabem que criança gosta de perguntar, né? Por exemplo, por que o céu é azul? Por que a terra é plana? Não, brincadeira. Essa pergunta, com certeza, elas não vão perguntar, que elas são mais inteligentes que muitos adultos por aí. Sim, verdade. E por isso é importante você, quando perguntarem de pessoas LGBTs, você responder de cabeça aberta e naturalmente sobre esse assunto. Porque as crianças às vezes são mais inteligentes que os próprios adultos. E é importante, né, que os pais não fujam desse assunto, né? Que os pais tratem, como tu mesmo disse, de uma forma natural, né? Não fugindo da questão. Sim, pensa comigo. Se qualquer dúvida que a criança tiver, os pais não responderem, ela vai ficar com mais dúvida e vai acabar prejudicando, então, o próprio desenvolvimento dela. E também procurar não responder daquela forma, do tipo, isso não é pergunta para criança, isso não é pergunta que se faça. Procurar responder, né, da melhor forma. Acaba sendo uma fuga para os pais não responderem aquilo que a criança está perguntando. Em hipótese nenhuma, deve ser usada a violência. Porque a criança, quando ela trouxer alguma questão LGBT, ela pode estar querendo testar o nível de tolerância e aceitação que a família tem quando ela trouxer esse assunto. Então é muito importante que ela seja acolhida na sua dúvida. Ouça sem julgamentos e esteja aberto à conversa. E a criança precisa sentir, né, sendo ela uma criança LGBT, que mesmo os pais não concordando com a sexualidade ou a identidade de gênero, a criança precisa se sentir amada e acolhida pela família, né? E também bem respeitada. Já desde criança, né? Desde pequeno, para futuramente não ter tantos problemas aí como muitos de nós tivemos, né? E se por acaso os pais não se sentem à vontade de conversar sobre esse assunto com os filhos, eles podem também utilizar as datas comemorativas, como, por exemplo, a Parada do Orgulho LGBT, né? Para tocar nesse assunto e trazer como inspiração para um debate entre os pais e os filhos. E também, acho que as pessoas fazem, de repente, um monstro, um bicho de 7 cabeças, né? Como eu vou explicar para o meu filho?
Você não vai estar explicando ali um ato sexual para a criança, né? O que você vai explicar, na verdade, é uma relação homoafetiva, né, entre duas pessoas do mesmo sexo que se amam, que mantêm um relacionamento, né? Que possui uma relação de companheirismo ali. Não precisa dar detalhes do que eles fazem entre quatro paredes, né, gente? E tome bastante cuidado com o teu preconceito. Não projete o preconceito na tua fala. Por quê? Pode ser que a criança queira saber se isso é certo ou se isso é errado. E você não deve projetar, então, os seus preconceitos. E também tem toda a questão, né? Quando a gente é criança, a gente vai brincar com brinquedo. Eu, por exemplo, passei muito por isso. Eu sempre quis brincar com brinquedos femininos, brincar com meninas, né? Já o Michael, ele não passou por isso. Sim, como eu tenho uma irmã 4 anos mais velha que eu, então eu tinha a permissão de brincar de bonecas com a minha irmã, né? E a gente brincava de bonecas assim como ela também brincava de carrinho. Então nunca foi uma divergência na nossa família, ela estar brincando de carrinhos ou eu estar brincando com bonecas. Sempre foi algo de comum acordo assim entre todos. Já pra mim não. Sempre quando eu brincava de boneca ou tinha uma brincadeira mais feminina, e muitas vezes até colocava roupas femininas, né, quando eu era criança, minha mãe sempre me repreendia. Não só minha mãe, como a minha madrinha também às vezes me repreendia. Embora ela achava graça muitas vezes, mas ela também repreendia. Então é importante deixar a criatividade da criança rolar solta, né? Porque não é o brinquedo que vai definir se o menino vai ser gay, ou se a menina vai ser sapatão. Não é isso que vai definir, né? Até mesmo porque se um menino brincar de boneca, representa que ele vai ser um bom pai no futuro. Assim como se uma menina brincar com um carrinho, ela vai ser uma boa motorista no futuro. Porque tudo isso vem lá do passado, porque a mulher ficava em casa e o marido saía para trabalhar, e hoje muita coisa mudou, né? Muitas mulheres saem para trabalhar e os maridos é que ficam em casa, muitas vezes cozinhando, fazendo os afazeres de casa. Cuidando dos filhos. Exatamente. Então, eu acho que tudo isso faz parte de uma cultura lá do passado que a gente tem que rever e tem que mudar hoje em dia, né? Estamos em pleno 2021. Quanto mais aberta e sincera for essa conversa, mais a criança vai poder entender que num relacionamento de LGBTs, ou um relacionamento homoafetivo, como você preferir chamar, existe companheirismo, amor, responsabilidades, afeto e carinho. Então, gente, eu quero que vocês nos contem aqui nos comentários se vocês já passaram por essa situação de ter que explicar para o filho o que é uma pessoa LGBT, se o seu filho ou sua filha já teve essa curiosidade, ou se você tem, de repente, um sobrinho na família, né, um primo menorzinho, que tem essa curiosidade e você já presenciou esse tipo de conversa dentro da sua família. Conta aqui nos comentários pra gente como é que foi, porque a gente é bastante curioso, a gente quer saber. Fofoqueira! E vamos fazer esse vídeo chegar na Patrícia Bravanel pra ela não ter problema com os filhos dela. Quem sabe assim ela entenda, né? E não dê tanto coisa errada por aí, né? Então a gente espera ter ajudado, né? Nessa conversa aí que de repente, se não for agora, pode ser no futuro, né? Que você vai ter com seu filho ou a sua filha sobre pessoas e sobre a comunidade LGBT, né? A gente espera que vocês tenham assistido esse vídeo até aqui e tenham curtido o vídeo. Eu sou o Marquetito. Eu sou o Maico. E a gente conta contigo.